Sem mais delongas, então, passemos então à apresentação. Trata-se aqui de uma apresentação que vai mostrar, por um lado, ou no início, os princípios subjacentes à aplicação de um aterro leve em infraestruturas de transporte de geotecnia e obras geotécnicas de um modo geral. E, por outro lado, mostrar as obras executadas em Portugal, grande parte das quais foi durante o tempo em que eu colaborava mais ativamente com esta área. No final, vou apresentar alguns parâmetros, alguns valores típicos para o dimensionamento. Não será nada muito complicado, muito aprofundado, porque temos também aqui uma heterogeneidade na plateia. E também acrescentar uma coisa, a LECA não é complicado. Ela importa ser caracterizada e tem sido amplamente caracterizada, como verão, mas é uma solução simples, é uma solução rápida que descomplica muitas situações em que poderíamos ter soluções complicadas e que nós assim podemos quer minimizar o seu impacto, quer, em outras situações, evitar soluções complicadas por completo. Avançamos, então. Ora, a história dos agregados, dos aterros com agregados leves, não é recente. Ela, já nos anos 50 do século passado, já houve uma estrada perto de Oslo, Noruega, que foi executada sobre um aterro de agregado de argila expandida. E não é exagero nenhum dizer que, anualmente, em todos os países que têm produção de leca e não só, em diversos países são executados aterros, não é? Cada país tem a sua dimensão e é natural que países de maiores dimensões tenham maior volumes de aterros por ano, né, do que nós, mas têm sido executados dezenas de milhares de metros cúbicos de aterro leve, todos os anos. A aplicação principal, no caso das infraestruturas, são os núcleos dos aterros. Ou seja, que é o núcleos? Porque a leca, como verão mais adiante, a argila expandida tem que ser confinada lateralmente e superiormente. E porquê fazer um núcleo de aterro com argila expandida e não com agregado normal? Claro, se nós pudermos usar um agregado normal, normalmente está disponível no local, é o que se faz, mas muitas vezes temos problemas de formabilidade das fundações ou de resistência das formações subjacentes. E aí nós temos que optar ou por uma solução de reforço destas fundações, eventualmente até, em alguns casos, complicadas. Noutros, podemos simplesmente reduzir a carga. E com um aterro em argila expandida, nós reduzimos efetivamente a carga sobre essas fundações, sobre as formações subjacentes, e podemos solucionar muitos problemas, como vamos ver adiante. Ora, temos aqui esquematizado alguns campos de aplicação. Nós temos aqui no canto superior, aliás, na parte superior do diapositivo, um aterro de densidade normal que necessitou de colunas de brita ou colunas de jet grouting para conseguir transmitir a carga a uma formação mais competente, que se encontrava em profundidade. À sua direita temos ilustrado o princípio de um aterro de pré-carga associado a drenos verticais que visam produzir um excesso de pressão neutra que acabará por ser dissipado ao longo do tempo através dos drenos. Obviamente isso demora tempo até produzir a consolidação daquela formação, que admitimos que é a mola. Ora, uma forma de minimizar essa situação, ou seja, ou reduzir o tempo de atuação da pré-carga, ou simplesmente evitá-la, é fazer uma compensação do aterro, ou seja, retiramos uma parte do aterro, da formação pouco resistente,
aluvião, e substituímos por um aterro leve. Nós podemos, se substituirmos um volume suficientemente elevado, chegar a não ter qualquer acréscimo de tensão a nível da base da fundação do aterro. Se não temos um acréscimo de tensão, não teremos assentamentos posteriores. Uma situação bastante típica, em que é bem frequente encontrarmos formações aluviais, é nas aproximações a pontes. Obviamente as pontes não se a unir duas margens de uma linha d'água, né, como sabem, né, e normalmente têm que ser fundadas fundações indiretas. Né. Agora, a questão é o aterro de aproximação, que poderá estar sobre um solo mole, e tal provoca um assentamento que vemos aqui ilustrado na imagem pequenina do lado esquerdo do diapositivo, em que temos uma situação de assentamento e que obriga a recargas de pavimento, mas que vão continuar a haver assentamentos. Ora, mesmo que façamos uma laje de transição, corremos sempre o risco de, no final, haver ali um assentamento. Uma forma de melhorar o funcionamento dessa laje de transição ou de evitá-la é a execução de um aterro leve. Nós, assim, acabamos por reduzir o assentamento a um valor admissível e permitimos poupar, digamos, dinheiro com a manutenção daquela parte da via. Aqui temos ilustrado uma situação em que temos um falso túnel que teria que ser instalado a uma determinada profundidade e por cima levou um aterro convencional. Do lado, um aterro com inertes de peso volúmico normal. Isso do lado esquerdo do diapositivo. E obrigou a utilização de fundações indiretas. Do lado direito, uma situação hipotética, obviamente, nós conseguimos aligeirar com um aterro leve e reduzir o nível de tensão por baixo da fundação do falso túnel, de forma a que seja dispensado a utilização de fundações indiretas. Ou, mesmo que não seja totalmente dispensada, pode ser reduzida a profusão. Isso pode representar tempo, pode representar principalmente o tempo, né, em termos da execução da obra. Ora, aqui do lado esquerdo mudamos um bocadinho de escala, temos aqui uma encosta, um talude, uma vertente que evidenciava sinais de instabilidade e cuja instabilidade o coeficiente de segurança ao escorregamento foi melhorado, foi elevado a valores adequados, substituindo uma parte do material na parte superior do aterro, da encosta, por um aterro leve. Ora, se na zona, que aqui é designada por zona B, temos um aterro de massa normal, que confere resistência, e temos um elemento atuante que tem menos peso do que se tivesse sido executado com um aterro normal. E, aliás, tem menos peso do que a formação pré-existente, inclusivamente. E assim elevamos o coeficiente de segurança da encosta. Temos aqui ao centro ilustrado a questão da redução de cargas no tardós de uma estrutura em betão armado. Também poderiam ser estruturas em gabiões. E temos, finalmente, do lado direito, uma situação de um aterro com agregados leves reforçados com geogrelhas. Também uma solução interessante e que pode, não sobrecarrega as zonas a jusante da encosta. Isto são soluções são situações em que a utilização de um aterro com argila expandida permite soluções mais simples e mais económicas.
Ora, entrando aqui no campo das infraestruturas de transporte, nós temos aqui no canto superior esquerdo a situação de uma duplicação, nesse caso de uma via férrea, em que a via pré-existente, do lado esquerdo, com o tempo já foi sofrendo assentamentos, que foram sendo compensados ao longo do tempo, e a partir do momento em que nós construímos do lado direito uma nova via, nós vamos ter assentamentos, vamos provocar a consolidação da formação subjacente. E se o fizermos, se fizermos parte do aterro, né, ou pelo menos o núcleo do aterro, com um agregado leve de argila expandida, o que fazemos é reduzir o assentamento previsível de forma a que reduzamos os custos de manutenção desta ferrovia, neste caso. A solução ilustrada na parte superior direita do diapositivo é mais trivial, é a proteção contra a queda de blocos de uma estrutura numa zona instável, que é portanto, para aligerar o impacto sobre a laje de betão armado. Temos no canto inferior esquerdo uma situação complexa, em que temos aqui uma zona alvo de estabilização, uma encosta, é uma solução complexa. Aqui importa ressaltar que estão a haver a via de comunicação, não o túnel, mas a estrada, que está à superfície. A construção desta estrada obrigou um aterro que poderia, se fosse com agregados de massa volúmica normal, provocar impulsos ou tensões laterais os esforços laterais sobre as estacas que servem de fundação àquela casa que está no sopé da encosta. Ora, a utilização de um aterro leve faz diminuir os esforços horizontais, nesse caso, sobre as estacas, sobre as fundações indiretas. E, por último, no canto inferior direito, temos aqui uma situação muito típica nos países do norte da Europa, que é a estação de carga. Nós temos lá formações à base de trufas, por exemplo, que não têm capacidade suficiente para receber a tensão de uma moradia, de uma simples moradia, e o que temos aqui é uma compensação de cargas. Substituímos uma parte da formação do terreno de capeamento por um aterro leve que tanto faz a repartição das cargas, né? Aqui presume-se que seja um ensolargamento geral, mas que seria, mesmo com o ensolargamento geral, insuficiente para permitir a fundação daquela moradia naquele terreno. Reparem, as tensões aqui são pequenas, mas a formação também é muito pouco competente para o efeito. Ora, importa sempre referir que existem em diversos países da Europa especificações oficiais. A maior parte são países do norte da Europa, da Suécia, da Escandinávia, não é? E da Finlândia. Ora, e as autoridades rodoviárias e ferroviárias desses países têm mesmo especificações sobre a aplicação dos agregados leves. Aliás, nós, no nosso país, não temos uma especificação para o efeito, mas temos estudos teóricos e práticos que foram feitos sobre a argila expandida, em particular no LEC, foram feitos há uns anos atrás. A LECA, a argila expandida que produzimos cá em Portugal, em Avelar. Claro, no norte da Europa, além dos desenvolvimentos teóricos, foram também feitos aterros experimentais, em que quando nós falamos em que temos que ter um recobrimento de X centímetros, que vamos falar mais adiante, ou superiormente de Y centímetros, isto é com base no desempenho de um aterro experimental que foi feito, obrigou a circulação de caminhões, de veículos pesados, como sabem, são os que provocam maiores danos nos pavimentos, e daí resultaram muitas das especificações em vigor nestes países. E há uma norma europeia. A norma europeia é sobre os aterros leves, ou seja, o que é que importa caracterizar a nível de aterros leves. Pois são as propriedades que importam na declaração CE do mesmo.
Bem, em título de resumo, temos aqui uma ilustração que apenas resume o que eu falei. Temos aqui questões de drenagem, questões de impulso, não só em estruturas de betão, mas também em estacas prancha. Temos aqui situações de aligeiramento de cargas sobre infraestruturas de drenagem existentes. Temos aqui questões de redução de assentamento, uma série de aplicações para as quais o aterro leve é uma boa solução. Ora, sem mais delongas, entramos então nos casos práticos, que é o que presumo grande parte esteja à espera de ver. Ora, vamos começar com os menos importantes, mas também aqui há casos bastante interessantes. Nem todos eu acompanhei os 9 primeiros, mas vou falar um pouquinho de todos. Ora, o primeiro caso foi uma situação interessante porque resolveu um problema que tínhamos em Lisboa, na Câmara Municipal, porque havia um terreno a uma dada cota. Isto fica na Rua do Alecrim, aliás, é um beco paralelo à Rua do Alecrim. Ou seja, que desce da Praça Luís Camões para o Cais do Sodré. Um terreno cujo logrador estava, como veem na foto aqui no canto inferior esquerdo, há uma cota bastante elevada em relação ao beco, propriamente dito. No logradouro houve a formação de uma cavidade. Porquê? Porque o muro de alvenaria que se encontrava, digamos, no fundo, a parte inferior do muro de alvenaria, não resistiu à idade, por assim dizer, né? Ao acréscimo de tensões, por uma infiltração da água, degradação das características dos materiais, e acabou por colapsar. E abriu ali uma cavidade. Ora, esta situação nem sequer foi alvo de projeto, não havia tempo. Aqui simplesmente foi a Câmara Municipal interviu e foi feita aqui a projeção de betão projetado, mas sem características especiais. Acho até uma empresa que executa piscinas escavadas no terreno. Para quê? Para estabilizar no imediato as paredes da escavação. Mas depois essa estabilização era momentânea. Era necessário encher ou preencher. E foi preenchido com leca. Como é que levamos a leca até o local, uma vez que não caberia um caminhão? Foi através de bombagem. Aliás, o caminhão até caberia, não conseguiria fazer a curva para entrar, porque é bastante comprido. E a rua, ambas as ruas são estreitas, tanto a rua onde se situava o terreno, como a rua que dá acesso ao beco. Portanto, foi bombada a partir de uma distância de cerca de 40 metros na horizontal e 15 metros na vertical. Portanto, em um dia ficou resolvida a situação. Portanto, uma situação expedita e que resolveu um problema, podemos classificar de bicudo. Ora, aqui um caso também simples, nesse caso simples, que era um muro de suporte construído em Gaia, há 20, em que cujo tardós foi preenchido com material drenante, tinha que ser um material drenante, referência. Então, a opção foi a argila expandida. Bom, eventualmente poderia ter sido feito com outro material drenante, mas a questão é que não teria uma estabilidade, um coeficiente de segurança ao derrubamento e a outros estados de limite tão elevado como tem nesse momento. Imaginemos que daqui a umas décadas esse muro é demolido, é alvo de uma reestruturação do terreno. Ora, este aterro, esta argila expandida, tanto pode ser reaproveitada, se houver vantagens económicas para o efeito, como pode ser integrado num aterro normal. Não é um material, como sabem, é um material natural, é argila, só que, no fundo, acabamos por ter quase uma rocha vulcânica artificial, ou artificial no sentido que foi manufaturada. Mas, de resto, na gênese estão materiais naturais, está a argila. Não é? E então, nesse caso, se nós um dia misturarmos com o solo e fizermos um aterro, simplesmente vamos ter um aterro com uma massa, uma densidade algo inferior ao de um aterro normal, na proporção em que se mistura.
O terceiro caso prático, continuamos no norte, foi em Aveiro. E o Boco. Não sei se ouviram, eu tive aqui uma nota através do software que teve uma falha de comunicação, mas penso que agora já está restabelecida. Estava a dizer que foi a reabilitação do encontro de uma ponte, da ponte sobre o Rio Boco, que é um rio que desagua na Ria de Aveiro, em que foi alvo de uma intervenção complexa e interessante, até com reforços com geogrelhas e com tratamentos em profundidade, e finalmente tivemos que utilizar um aterro leve. Nós temos já fica aqui uma parte das duas formas de compactação possíveis, com equipamentos de lagartas e com placas vibratórias nas zonas mais localizadas. Avançando, temos aqui esta situação, eu optei por apresentar em 2 diapositivos. É, a meu ver, bastante interessante. Porquê? Porque evitou a demolição de uma passagem inferior, uma PI existente. Ora, quando foi construída a A16, nesse caso, entre Cascais e Sintra, depois ela segue, havia a estrada existente, a aumentada cota, e a nova via de comunicação ia estar a uma cota superior. Aqui havia a hipótese de demolir por completo a passagem inferior existente, construir uma nova, mas teríamos o problema de fazer um desvio de trânsito, fazer um aterro provisório, uma estrada provisória. Ora, esta solução, a opção que foi feita pelo projetista, foi muito interessante, porque foi feita a ampliação da passagem inferior existente, mas com uma subida de cota sobre o existente. Portanto, a parte nova não tem qualquer problema, né? Foi dimensionada para o efeito, mas a parte existente estava dimensionada para uma dada carga de aterro. Ora, fazendo com aterro leve, nós minimizamos o acréscimo de carga sobre a mesma. Aliás, podemos, no limite, eu não sei pormenores, mas podemos, no limite, nem ter um acréscimo de carga. Se o material que foi o mesmo peso do material que foi acrescentado. Portanto, evitamos aqui uma solução muito mais complicada, que seria demolir a API e voltar a construí-la. Ora, uma situação, aqui sim, um caso complicado de resolver, porque pelas implicações que teria. Foi um muro de gaviões no IC9, junto a Tomar, que estava a sofrer deformações. Não importa porquê, havia formações eventualmente não detectadas e que produziram esta situação. E a forma de resolver foi a mais expedita possível. Primeiro, aliviar o muro da carga existente, ou seja, fazer uma escavação para parar a deformação, e agora era necessário preencher novamente. Ora, ao preenchermos com leca, voltamos a pôr carga no tardós do muro, mas é uma carga inferior à que teria sido colocada se tivéssemos feito um aterro massa volúmica normal. Ou seja, sem sequer ter sido necessário intervir a nível do muro, o muro foi só alvo de observação, com alvos topográficos, ou inclinómetros, não sei, as deformações pararam. Portanto, com a execução do aterro foram sendo retomadas, sem nunca retomar a deformação máxima anterior à execução do aterro leve. Ora, e foi também aplicado por bombagem, devido aqui ao desnível existente entre o IC9 e o fundo do aterro, o fundo do muro, a base do muro. Aqui um caso pequenino, mas também importa, tem que ter lugar para os pequeninos e para os grandes. Aqui temos um muro junto à Embaixada dos Estados Unidos da América, não na parte de baixo, não junto à Avenida das Forças Armadas, mas lá em cima, junto à Avenida dos Combatentes.
Na parte de baixo do terreno onde se situa a embaixada, encontram-se as piscinas municipais do Rego. E o muro estava também a evidenciar sinais de instabilidade. Ora, aqui foram necessárias fundações indiretas. Mas o aligeiramento das cargas no tardores do muro permitiu que a solução fosse moderada em termos de custos. Houve o custo do aterro leve, evidentemente, mas, por um outro lado, pouparam-se ali alguns metros cúbicos de betão. Uma solução simples e que também permitiu aligeirar a execução da obra. Este caso é muito interessante. Julgo que o projetista também está presente aqui na sala. Foi um edifício em Sacavém cujas fundações sobre as formações sobre as quais estavam construídos não tinham capacidade suficiente, portanto, eram muito deformáveis, eram formações aluvionares e obrigou a uma intervenção muito profunda. De qualquer forma, a utilização de um aterro leve permitiu, em algumas situações, reduzir o volume da intervenção e garantir que o pavimento que foi reposto, o pavimento no interior dos armazéns, não acrescente tanta carga quanto isso à formação subjacente. Aqui um caso em Alfeizarão, na A8, em que também foi uma instabilidade. Foi um escorregamento, nesse caso foi mesmo um escorregamento, chegou-se mesmo a formar uma concha de escorregamento, e a solução que foi adotada combinou colunas de jet grouting, combinou microestacas, até julgo que algumas estarão à tração, e o aterro leve permitiu a opção também por uma solução relativamente ligeira, quer dizer, no limite poderia ter sido feito com uma solução sem aterro leve, mas obrigaria a um muro muito mais robusto e uma solução de fundações indiretas muito mais robusta. Ora, aqui um caso que não é propriamente geotécnico no sentido, mas está associado às vias de comunicação e eu optei por pôr. Tratou-se de um enchimento que foi feito sobre um parque de estacionamento subterrâneo, em que era preciso limitar a flecha máxima. E também se poderia ter sido feito sem um aterro leve, mas obrigaria a escavar mais, para podermos ter uma laje mais espessa, para poder, então, ter uma inércia suficiente para não termos uma flecha elevada. E aqui, com a solução de Geoleca, conseguimos evitar problemas e tornar a obra mais simples, mais uma vez. Ora, aqui já há um caso que eu não acompanhei. Não acompanhei, já não estava afeto a essa atividade, mas achei que a solução foi bastante interessante. Não vou delongar na explicação, porque também não acompanhei, né? Mas importa referir que o preenchimento do tardós deste novo muro, que reparou esta situação de escorregamento, foi feito também com argila expandida, com geoleca, questões de drenagem e de aligeiramento de carga. E por último, uma obra que está à vista de todos, penso também é a mais recente, foi a estabilização do miradouro de São Pedro de Alcântara. É aquilo que fica entre o Chiado e o Príncipe Real, em que, com o tempo, o muro que suporta este miradouro vai apresentando a sua degradação natural, né? E a Câmara não quis arriscar. A Câmara, a mover muito bem, as coisas, há que evitar os problemas, antecipá-los e evitá-los. E, mais uma vez, foi feita aqui uma solução que foi robusta em termos, de certa maneira, mas para a qual a Geoleca contribuiu para aumentar a segurança e a duração em termos de horizonte de vida dessa intervenção. Temos aqui uma foto do jardim depois de construído. Muito bem. Aqui tudo se tratou da aplicação daqueles princípios que eu mostrei no início. Ora,
Entrando agora nas recomendações práticas. Peso volúmico de cálculo. Ora, como devem entender, há de haver uma variação, como em todos os materiais que se usam, todos os materiais de construção, têm uma determinada variação de expressão dos valores. Tem o betão, tem o aço, uns têm mais que o outro, o betão tem mais que o aço. A Leca terá alguma, mas se nós estivermos a trabalhar com 4 kN por metro cúbico como o valor de peso específico, estamos do lado da segurança. É um valor de cálculo, depois compete ao projetista considerar os coeficientes de segurança a adotar. Nós recomendamos, também com base nas recomendações dos países do norte da Europa, que se estiver o aterro frequentemente submerso ou por baixo do nível freático, talvez seja melhor considerar os 5 kN por metro cúbico, porque tem a ver com a absorção da água. A leca é drenante, mas e cada grânulo de leca demora algum tempo a absorver água, sem nunca saturar em condições normais por completo, mas atinge um determinado valor, que pode estabilizar entre os 4 e os 5 kN por metro cúbico. Ou, aliás, entre menos de 4 e 5. Normalmente, na maior parte das situações, os 4 é perfeitamente suficiente. Como o ângulo de atrito, ora bem, os ensaios feitos mostram, e aliás, como devem imaginar, o ângulo de atrito variará com o nível de tensão, porque há uma coisa aparente quando se fazem os ensaios, mas se trabalharmos com 37 graus do ângulo de atrito, estaremos do lado da segurança, e é um valor bastante conservativo e interessante. Principalmente associado ao peso volúmico cálculo, que em que se aplicarem os limitadores do muro de gaviões, do muro de suporte em beton armado, terão uma redução interessante da carga. A nível das tensões máximas que aconselhamos, portanto, não se esqueçam que quando construímos um aterro rodoviário, as formações subjacentes, aliás, o aterro subjacente vai produzir uma tensão, né, que tem que ser, e a própria circulação dos veículos produz uma tensão que, nesse caso, tem uma variação cíclica. Quando nós limitamos a tensão a 150 kPa, estamos a reduzir as deformações permanentes, deformações plásticas. Ora, acontece que para trabalharmos com estes parâmetros, pressupõe que reproduzamos as condições de laboratório. Em laboratório, e o laboratório também é feito para reproduzir a prática corrente, a experiência dos países pioneiros nestas aplicações, os países da Escandinávia, o material sofre uma redução de volume por efeito de compactação de 10%. Atenção, não é um grau de compactação, porque não há aqui um teor de água ótimo que possa ser determinado através de ensaios e que depois possa ser controlado em obra. Aqui nós temos que controlar o volume, a redução do volume por efeito da compactação, que vamos ver como é que se faz, não esse controle, isso depois podemos instalar para outra história, para outro seminário, mas vamos ver como se faz a compactação. Ora, a experiência manda utilizar tratores de rastros, os bulldozers, que não imponham tensões de contato superior a 50 kPa. Podemos também utilizar placas compactadoras, mas obviamente, neste caso, teremos que utilizar camadas mais pequenas. Enquanto se usarmos equipamentos com rastros, com lagartas, podemos ir camadas até da ordem de 1 metro. Embora o mais típico seja 60 centímetros, basicamente. Aqui, este corte que nós vemos aqui, o corte transversal de um aterro, é justamente o que é aconselhado nas especificações em curso nos diversos países da Europa que têm especificações para aterros leves. Ora, há aqui sempre, como veem, um elemento de confinamento da geoleca, ou seja, não somos só nós que estamos confinados, a geoleca também está confinada,
aqui aproveitar a piada. Ora, cada compactação, cada passagem, compacta não só a camada imediatamente por baixo, mas também as camadas que se encontram ainda mais em profundidade. 60 centímetros, um valor típico, normalmente até máximo, é aconselhado no norte da Europa, embora noutras situações que não sejam rodoviárias ou ferroviárias possam-se usar camadas superiores. E, finalmente, um recobrimento mínimo no topo de meio metro. Tanto para a degradação, aqui estamos a falar de agregados britados, com características relativamente correntes. Aqui estamos a falar também de reduzir a variação cíclica de tensões que a passagem dos veículos provoca sobre o aterro, que isto sim vai ser se nós não tivermos essa situação, esta redução de cargas, teremos com o tempo a formação de routing, né, de ventilhação a nível do pavimento. E a experiência mostra que isto é suficiente. Claro, quanto mais melhor, se puserem 60 centímetros, vão ter uma garantia maior, e claro, depois depende se são pavimentos flexíveis ou não. Bom, há aqui muita coisa em causa, mas basicamente é o que se utiliza. Depois depende também do próprio grau de importância da própria via de comunicação. Ora, resta-me então agradecer a vossa atenção, aqui a paciência que tiveram em me ouvir. Eu agradeço o vosso interesse. E não queria me despedir sem antes deixar aqui uma ideia que depois o engenheiro Rui Ramos poderá desenvolver. Bom, muito obrigado.